Missão Devocional 40 Dias com os Vingadores. Dia 19. Objetivo: entender as preciosas lições bíblicas com ele, um dos personagens que empunhou o escudo do Capitão América, o Soldado Invernal. Fala galera, nós estamos continuando a nossa Devocional 40 Dias com os Vingadores e hoje nós vamos aprender valiosas lições, com ele, o Soldado Invernal. Como de costume então, você vai abrir a sua Bíblia no nosso texto base de hoje, texto bíblico que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Pause aí o vídeo para você procurar na sua Bíblia e ao encontrar nós vamos ler esse texto juntos. O texto de Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 27 diz o seguinte: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Vamos estudar um pouquinho a respeito do James Buchanan Barnes, o Soldado Invernal, o Buck, um dos amigos do Capitão América. Este personagem é mais um daqueles em que a história dele nos quadrinhos diverge da história dos filmes. Nos quadrinhos, o Buck ele era filho de um soldado das tropas americanas que acabou falecendo. E a tropa a qual seu pai fazia parte acabou praticamente adotando o Buck como parte de sua tropa, e se tornou ali uma espécie de mascote ali do grupo, por ser um filho mais novo de um dos soldados. Nessa tropa ele acabou conhecendo Steve Rogers, que mais pra frente ele descobriu que era o Capitão América. A partir daí ele não largou mais do pé do Capitão América e começou a participar com ele de várias missões. Em uma dessas missões, ele e o Capitão América se infiltraram em um avião para poder desarmar bombas que eram de um ataque do Barão Zemo. Só que algo deu errado, as bombas explodiram e o Buck desapareceu. Foi dado como morto. Só que um general russo acabou encontrando Buck sem memória e todo cheio de feridas por conta da explosão. Então ele pegou o Buck, implantou nele aquele braço biônico, fez uma lavagem cerebral nele para inserir comandos, de forma que ele se tornasse um soldado com o único objetivo de cumprir as missões dadas a ele. Ele se tornou o Soldado Invernal. E ele foi usado em diversas missões naquele período da Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, para poder assassinar muitas pessoas. Só que entre uma missão e outra, as pessoas que controlavam o Buck perceberam que ele estava começando a se lembrar de coisas, retomar a sua consciência. Então, por conta disso, ao retorno de cada missão, o cérebro dele era apagado novamente, ele era reprogramado, era colocado para hibernar naquele tempo em que ele não estava em missões, tudo isso para que ele não recuperasse a memória dele e a consciência dele. Toda essa história nos faz pensar a respeito dessa questão de que o Buck ele era um herói, depois acabou se tornando um vilão. Ainda bem que depois ele voltou a ser um herói. Mas o que aconteceu entre essa passagem dele de herói para vilão? É sobre um pouquinho disso que a gente vai falar. O Buck ele perdeu a memória dele em um momento e ele começou ali a estar com outras pessoas. Tudo bem que na história não foi uma opção dele, mas outras companhias ali começaram a guiá-lo. Muitas vezes, pessoas como eu e você estamos no meio ali da igreja, entre outras pessoas mais velhas, assim como o Buck tinha o Capitão América e os soldados da tropa de seu pai, pessoas que nos guiam, que nos ajudam, nos mostram o caminho certo. Só que um dia, pode ser que contigo aconteça, assim como aconteceu já com outras pessoas, infelizmente, que algo acontece e não te agrada. Naquele meio daquelas pessoas que estavam te guiando, que você gosta, algo acontece e você fica triste com aquilo, fica meio apático, e você vai começando
a abrir mão de estar com essas pessoas. Você vai pensando, para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Você começa a parar de ser alguém participativo como você era e você começa a se tornar só um espectador. Você vai se distanciando. E com essa distância, uma vez que você está lá sem fazer nada, não está mais participando, você vai começar a ter tempo para fazer outras coisas. E essas outras coisas que você vai fazendo nem sempre são coisas boas. E você vai se relacionando com novas pessoas que você também não sabe de onde são essas pessoas, qual que é o pensamento dessa pessoa, o que ela tem por trás das intenções dela, né? E sem perceber, você começa também, assim como o Buck, você começa a ser controlado por outras pessoas e às vezes controlado pelos seus próprios impulsos também. Assim como o Buck, infelizmente às vezes nós passamos por situações assim ou conhecemos pessoas que passaram por situações assim. Situações em que uma quebra de confiança, algo vai desgastando o relacionamento que nós temos com outros cristãos, com outras pessoas que servem a Cristo. Isso nos deixa tão chateado que a gente não só para de se relacionar com essas pessoas, mas a gente também vai parando de se relacionar com Deus e acaba se relacionando com pessoas que seguem caminhos totalmente diferentes daqueles que a gente andava. Eu queria ler contigo um texto que se encontra em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses capítulo 3, versículo 13. O texto diz o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Assim como às vezes nós ficamos chateados, feridos com algumas coisas que acontecem, lembre que também, às vezes nós somos a causa de outras pessoas ficarem chateadas. E muitas vezes, a grande maioria das vezes até, isso acontece sem que nós percebamos. Assim como às vezes as pessoas que nos machucam, também fazem isso sem perceber, ou às vezes mesmo sabendo, elas não tinham noção da real profundidade do que aquilo que elas fizeram iria causar na gente. Mas uma coisa importante de nós lembrarmos é que parte da nossa caminhada como igreja é baseada no relacionamento. Ou seja, é o contato que nós temos uns com os outros. E uma forma da gente poder crescer em Cristo, além de orar, de ler a Bíblia, é a partir dos relacionamentos. Porque é aí que nós vamos colocar em prática o que nós aprendemos na Bíblia. Quando nós temos um amigo, um familiar com quem a gente sempre conversa, tem as situações ali com ele, com ela, a gente vai poder perceber coisas que a Bíblia diz, mas no dia a dia. E aí a gente vai perceber porque muitas pessoas na Bíblia erraram, porque muitas pessoas na Bíblia brigaram, e a gente vai entender o valor também do que muitas pessoas na Bíblia fizeram de certo, apesar de naquela hora ela estar numa situação que a raiva poderia subir a cabeça e ela tomar outras atitudes. Então o relacionamento um com o outro é muito importante e nos ajuda também no crescimento espiritual. Se de repente acontecer alguma coisa com você ou com um conhecido seu, você sabe que isso está afastando essa pessoa do convívio da igreja e principalmente do convívio de Deus, tente conversar com ela ou receba essa lição para você também. De que o convívio uns com os outros, com os cristãos, é muito importante para que todos nós possamos crescer. Porque cada um passa por uma situação diferente, né? E a gente pode aprender um com o outro com essas situações e aprendendo também que as pessoas têm as suas falhas, que nós também temos as nossas falhas, mas que para isso existe o perdão. Assim como Jesus nos perdoa das nossas falhas. E olha que Jesus é perfeito. Já pensou se Jesus tivesse a mesma atitude conosco e a cada erro que a gente tivesse, ele não querer falar com a gente? Ele poderia, porque ele é perfeito. Mas e a gente, que é imperfeito, vai ficar chateado com as falhas de outras pessoas se nós falhamos com elas também? Esse é o momento da gente poder entender e poder crescer juntos. Queria também compartilhar um último texto com vocês, que é Tiago, capítulo 4, versículo 4. O texto diz: adúlteros, vocês não sabem
que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Isso é só para também nos lembrarmos de que, às vezes, nesse caminho que podemos seguir, infelizmente, né, por estarmos chateados com a igreja e com as pessoas, ouvindo outras coisas, outros caminhos, isso pode nos afastar do caminho de Deus. E uma vez que a gente se afasta do caminho de Deus, a gente percebe isso, nós temos uma escolha, ou ficar com Jesus ou se afastar dele. Não dá para fazer as duas coisas. Se a gente se afasta de Jesus, é como se estivéssemos sendo inimigos dele. Vamos orar então, vou pausar aqui a nossa música de fundo, para que eu possa orar por você ou por aquela pessoa que você conhece, que de repente está chateada com alguma coisa. Aquilo fez mal para ela, às vezes com razão até ela está chateada, alguém fez isso com maldade, algo do tipo. Às vezes foi um mal entendido, mas seja qual for a circunstância, que o amor de Deus possa chegar até essa pessoa para que ela possa ter a maturidade de entender que assim como ela também fica triste com as coisas, os outros também podem ficar tristes com ela por suas atitudes. Mas acima de tudo, nós temos um Deus que pode nos perdoar se nós entendermos as nossas falhas, pedirmos perdão e entendermos as falhas dos outros também os perdoando, sabendo que são pessoas como nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu o perdão, que é o perdão exemplo para tudo que podemos perdoar nas nossas vidas. Porque, ao contrário de nós, o Senhor é perfeito, o Senhor não falha, o Senhor não erra. E apesar disso, o Senhor perdoa a nós humanos que erramos, que falhamos tão repetidamente às vezes, e às vezes nos mesmos erros. E ainda assim o Senhor permite que possamos nos achegar a Ti e pedir perdão. E o Senhor nos perdoa. Então que assim como o Senhor derrama sobre nós o Seu perdão, possamos derramar sobre as outras pessoas este mesmo perdão que vem de um amor verdadeiro. Um perdão que compreende que nós humanos somos falhos, mas que se cobertos pelo Teu amor, nós podemos seguir um caminho correto, um caminho em que todos podemos estar juntos. Peço que o Senhor age no coração de cada um, para que, se necessário, abramos nosso coração para perdoar e possamos receber pedidos de perdão também, para que assim possamos andar juntos com a Tua igreja. Assim eu oro, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Vejo vocês na nossa próxima devocional.